Bom, abençoados, estamos de volta aqui, mais uma vez, um videozinho sobre processo penal, sobre recursos criminais. E esse que vos fala é o professor Márcio Caldas, sou delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro há mais de 21 anos, né? E leciono também há 20 anos, várias faculdades, coordeno a pós-graduação na Unifum, em Campos dos Goytacazes. Estou aqui para distribuir material jurídico gracioso. Dando sequência a nossos vídeos, eu falava no último vídeo sobre a vedação a reformácio impérios direta. E terminei falando e questionando, deixando uma questão no ar, envolvendo a reformácio impérios indireta. Vamos partir daqui. Vamos entender. Você tem o juiz aqui do município, juiz de primeiro grau, chamado de juízo a quo. Vai lá e profere uma sentença condenando Caio a 6 anos. O Ministério Público não recorre, só a defesa recorre. Então vai lá, a advogada do réu recorre dizendo o seguinte: o juiz não, o Tribunal de Justiça, desembargadores, o juiz aqui da comarca errou, porque não tinha que condenar, tinha que absolver. E antes, além disso, esse juiz não era competente, era absolutamente incompetente. Ou tem uma outra nulidade aí, né? Não foi respeitado o devido processo legal, ampla defesa. Tem um vício. Então, além do erro, tem também um vício. Vamos entender. Quando a pessoa se insurge contra a decisão do juízo a quo, interpõe um recurso para o órgão superior, chamado de juízo ad quem. Esse juízo ad quem, ele pode fazer um juízo rescisório ou um juízo rescindente. Juízo rescisório é quando o Tribunal de Justiça ele examina um mérito e diz: o juiz de piso, você errou e eu vou corrigir. Você condenou e eu vou absolver. Você calculou 6 e eu vou diminuir para 3. Então, no juízo rescisório, você enfrenta o mérito. Se tinha que condenar, se tinha que absolver, se tinha que ter mais pena, menos pena, isso é um mérito. Agora, pode ser que o órgão superior, ele entenda que, na verdade, ele tenha que reconhecer uma nulidade, há um vício. Então, ele vai fazer um juízo rescindente, não vai examinar o mérito, vai examinar apenas a legalidade ou ilegalidade na observância ou inobservância da lei. O rito não foi observado, houve um erro. Então, uma coisa é analisar mérito. Você tem que condenar, você tem que absolver, se tem pena, se extinguiu pena, se a pena está alta, se a pena está pouca. Isso é mérito. Outra coisa é dizer, tem um passo a passo, tem um rito, tem uma série de garantias e não foram respeitadas. Então, houve uma nulidade. Exercendo o juízo rescindente, anula tudo. Se o tribunal faz um juízo rescisório, significa: eu entendo que o processo estava direitinho, não tem nulidade nenhuma, mas o juiz errou. Então, eu, tribunal, vou corrigir o erro. Reforma a decisão. O próprio tribunal não devolve para o juiz de piso, para o juiz a quo. Não devolve. Coisa diversa é se o tribunal entende: opa, houve um vício. O juiz, lá de piso, o juiz a quo, ele não observou o devido processo legal. Ele não observou a lei. Não observou o ritual. Então, antes de eu examinar o mérito, tem que anular essa porcaria, devolver para o juiz de piso para que ele trabalhe direito. Ele tem que respeitar a lei. Então, exercendo um juízo rescindente, anula aquela decisão, devolve para o processo para o juiz a quo, o juiz de piso, para que ele toque o processo a partir daquele ato viciado e profira uma nova decisão. A pergunta é: essa nova decisão proferida pelo juízo de piso, juízo a quo, vai poder chegar a uma pena pior do que a pena proferida pelo juízo a quo anteriormente? Entendeu? Duas situações. Uma coisa é o próprio tribunal reformar a sentença. Ele mesmo vai substituir a decisão do juiz. Na hora que ele substituir, ele fica limitado, ele não pode piorar a situação do réu
Porque o tribunal tem que respeitar a vedação a reformar-se impérios. Coisa diferente, o tribunal não vai reformar a decisão, não vai substituir a decisão do juiz de piso. Ele vai anular tudo e devolver para o primeiro piso. Devolver para o juiz acor, para que ele profira uma nova decisão. E agora eu digo, esse juiz de primeiro grau, para proferir uma nova decisão, também fica limitado pelo princípio da vedação a reformar-se impérios? Também fica. E aí a diferença entre o princípio da reformar-se impérios direta e o princípio da reformar-se impérios indireta. Quando é o próprio tribunal que não pode reformar para pior, é a reformar-se impérios direta, que ele não pode, é proibido. Quando ele anula e devolve para o juiz de piso proferir uma nova decisão, agora é o juiz de piso que fica obrigado, que tem que respeitar a proibição da reforma para pior. Aí a gente chama de princípio da reformatio imperius indireta. Se for recurso exclusivo da defesa, a acusação não recorreu, não pode haver a reformatio imperius direta, que é o próprio tribunal piorar, nem pode haver a reformatio imperius indireta, que é o próprio juiz de piso piorar. Não pode. Agora, atenção, abençoados. Se as duas partes recorrem, a acusação pedindo a piora, a defesa pedindo a melhora, aí o tribunal pode reformar sim para pior, porque não temos recurso exclusivamente interposto pela defesa. A acusação também recorreu. Nesse caso, o tribunal pode sim reformar para pior. Só não pode reformar para pior se for recurso exclusivo da defesa. Ok? Vamos avançar, abençoados. Vamos ver. Outra questão é a seguinte. Nós falamos em reformar-se impérios. Reformar-se impérios é reformar para pior. Vimos que não pode reformar para pior se só a defesa recorrer. Agora, vamos imaginar que, o contrário, a defesa não recorreu, só a acusação recorreu. Por exemplo, o cara foi acusado de um homicídio não, de um estupro. Aí ele foi condenado a 6 anos por esse estupro. A defesa não recorreu. A defesa pensou, quer saber? Acho que tá bom, tá de bom tamanho, porque na verdade ele merecia até mais. Então eu, defesa, não vou recorrer não. Porém a acusação, ela acha que 6 anos foi pouco. A acusação então recorre para aumentar para 10. O tribunal pega o recurso exclusivo da acusação, a defesa não recorreu, e entende que a acusação está errada. Que na verdade não tem que piorar, tem que melhorar a situação do réu, porque o juiz errou. Não tinha que ser 6 anos, tinha que ser 5, tinha que ser 4, tinha que absolver. Pode a reformatio in melius para melhor, quando há recurso exclusivo da acusação? É o contrário da reformatio in peius. Reformatio in melius. Pronuncia-se reformatio in melius, que é aquela situação em que só a acusação recorre pedindo a piora, dizendo que o juiz errou, que na verdade tinha que ter sido pior para o réu, mais pena, o regime de cumprimento tinha que ser fechado e não semiaberto, sei lá. Queria piorar a situação do réu. O tribunal vai lá e entende que o juiz errou, mas errou porque foi muito severo. O juiz tinha que ter dado uma pena menor, o juiz tinha que ter colocado o regime aberto, o juiz tinha que ter absolvido. Ou então tem que anular tudo, está tudo errado. Pode a reformatio in melius, ou a gente pode falar do princípio da reformatio in melius
quando há recurso exclusivo da acusação. Pessoal, depois de muita divergência, prevalece o entendimento que não há vedação, não há proibição. Pode haver, sim, reformácio in melius, ainda que tenha havido recurso exclusivo da defesa. Ok? Há divergência, mas é o que prevalece. Vou até dar uma lida aqui numa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Esta corte firmou compreensão no sentido de que é admitida a reformácio in melius, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformácio in peius. Senhoras e senhores, agora vamos mudar de assunto. Não vamos falar mais sobre princípios. Vamos falar sobre juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade é o chamado juízo de prelibação. Porque antes do Tribunal de Justiça se debruçar sobre o recurso e ver se tem razão, né, se o juiz tem razão e não mexe na sentença, ou se o advogado tem razão e tem que favorecer o réu, ou se a acusação tem razão e tem que piorar o réu. Antes de ele entrar no mérito, primeiro tem que analisar os pressupostos de admissibilidade. Porque se o cara, por exemplo, perdeu o prazo, não vou nem perder tempo com o teu recurso. O direito não socorre a quem dorme. Então, antes de avançar no mérito do recurso, tem que ver se os pressupostos recursais, objetivos e subjetivos foram preenchidos. E a isso nós chamamos de juízo de prelibação. Juízo de delibação é quando efetivamente vai ser analisado o mérito do recurso. Saber quem tem razão, o juiz ou a parte que recorre. Isso é juízo de delibação. Juízo de prelibação não se entra no mérito. Ok? Então vamos anunciar aqui, nosso tempo está acabando. A doutrina fala: todos os recursos, sem exceção, estão sujeitos ao juízo de prelibação, que consiste na verificação da presença dos pressupostos recursais de admissibilidade. Mestre Norberto Avena. Esse juízo de prelibação, que é um juízo de admissibilidade, em regra, ele é feito tanto no juízo a quo, pelo juiz que proferiu a decisão. Antes dele mandar para o tribunal, ele vai ver se cabe recurso, entrou com recurso adequado, observou a forma prevista na lei, está dentro do prazo, preparou, pagou, tem recurso, dependendo de quem recorre, tem que pagar. Depois, houve sucumbência, tem interesse em recorrer, tem legitimidade para recorrer. Então, esse juízo de prelibação é feito perante o juízo a quo. Se ele aprovar, aí que ele vai mandar para o tribunal. Aí lá no tribunal, chamado de juízo ad quem, vai ser feito novamente um juízo de prelibação. Se for aprovado, se passar por esse segundo juízo de prelibação, aí que vai ser avançado na análise do mérito do recurso, que nós já alertamos, chama-se juízo de delibação. Ok? A pergunta é: todos os recursos submetem-se a 2 juízos de prelibação? Essa resposta, ou seja, um no juízo a quo e o segundo no juízo ad quem. Essa resposta será no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like. Professor Márcio Caldas, até a próxima.